Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E como você viu, direita versus esquerda, né? Qual caminho o cristão deve seguir? Eu até não ia gravar esse vídeo, até mesmo porque nós sabemos que o progressismo e as pessoas que pensam como a esquerda pensa, né? Elas são totalmente rancorosas, né? E acaba que eu gravando esse vídeo, eu tô dando a minha cara e acaba que eu tô botando a minha na reta e tô até desempregado, nem é muito bom, porque se eles descobrem esse vídeo ou se a empresa seguir uma linha progressista de esquerda, eu corro o risco de não ser contratado por pensar de forma conservadora. Mas enfim, eu acho que é importante nesse momento um posicionamento, uma orientação, até mesmo porque eu vejo muitos pastores, né, incentivando um voto progressista, um voto na esquerda. Pastores, estou falando de pastores. Eu não estou falando de membros, aqueles que desconhecem a teologia. Estou falando de pastores que incentivam os seus membros a votarem na esquerda. E muita gente não sabe o que significa esquerda e direita. Eu quero trazer um paralelo, uma comparação para a gente comparar e o que a Bíblia diz também, né? Qual é a visão da esquerda, o que ela acredita, o que ela quer trazer para você, o que um partido de esquerda traz para a sua vida e o que um partido de direita pode trazer para a sua vida. Então, eu estou gravando esse vídeo para a gente analisar um pouquinho essa questão, né? Refletirmos um pouquinho sobre essa questão e aí você depois disso decide. E existe alguns tipos, o que leva muitas vezes as pessoas a pecarem, né? Pecado direto, a pessoa peca, né? Pecado indireto, a pessoa se omite, né? E dentre outros, né? Omissão, né? Versus a prática em si, né? Ou o pecado da omissão, né? E a minha intenção é que você que não votou, você que é cristão, né, que talvez tenha votado e não sabia disso que eu vou dizer aqui, né, eu acho importante também você compartilha esse vídeo, faz esse vídeo rodar aí, né, entre os irmãos que você conhece, entre aquelas pessoas que estão abertos a pensar, a entender, né? Os cristãos joga para eles analisarem, para eles verem, né, o que a Bíblia diz, né? Eu acho interessante começarmos a partir da ideia de como o Estado em si, os políticos que são de esquerda, esse comparativo, eu vou fazendo comparativos aqui que eu acho interessante, como os partidos que são de esquerda atuam e qual é o objetivo dos partidos de esquerda, né? A gente vai ver algumas coisas aqui, comparação, mas esse do Estado, por exemplo, por que o Nordeste ele de acordo com as urnas, né? Não quero falar das urnas, senão vai que Alexandre de Moraes manda aqui a Polícia Federal me prender e eu tô até desempregado, não posso nem ser preso, pelo amor de Deus. Mas as urnas deu que o Nordeste votou em peso em Lula, né? Deu que os votos que ele teve aqui no Nordeste foram muito grandes. Ele alcançou boa parte dos votos que ele teve, uns lugares onde ele ganhou, foi aqui no Nordeste. E é interessante analisarmos exatamente isso. O que o Estado faz? O que o Estado faz? Você deve ter se perguntado. Por que o Nordeste, tanta gente votou num partido de esquerda, né? Aí eu vou dizer a você por quê. O objetivo de um partido de esquerda, ele tem um objetivo, quando ele chega ao governo, do governo dominar o máximo possível, da população depender o máximo possível do governo. O que isso significa? Isso significa que esse governo ele vai cada vez mais tomando conta da sua vida em todas as áreas. Ele vai dominando a sua vida. Tudo ele tem que passar por o governo. Tudo o governo vai dificultando. Automaticamente, se o Estado cresce, automaticamente, o que precisa para manter o Estado? Impostos. O que isso significa para você? Significa que você vai trabalhar mais, que você vai pagar mais impostos e você vai ficar mais pobre a cada dia.
É isso que significa. Então, um partido de direita, ele já quer tirar o máximo possível do trabalhador. O que que significa? Ele quer interferir o mínimo possível do trabalhador. Por que hoje está com Joe Biden? Mas por que todo mundo quer ir para fora? Para a Europa? Porque todo mundo não quer sair do Brasil para os países onde a direita, ou pelo menos que o liberalismo econômico, o que significa liberalismo econômico? O Estado se meter o mínimo possível na sua vida. E aí você paga menos impostos. Se você paga menos impostos, o que significa? Sobra mais dinheiro, né? Então, nos países onde a esquerda está, o Estado é grande e automaticamente a população é mais pobre. Por que o Nordeste, então, teve todos esses votos? Por que foi? Porque o Nordeste, a intenção é que cada vez mais o pobre fique mais pobre, que cada vez mais esse pobre ele não consiga chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque quando ele passa a ter conhecimento, automaticamente ele se liberta, né? Até o texto que o Bolsonaro usa, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Quando a pessoa sabe, ela se liberta, né? E aqui eu quero confessar os meus pecados diante de vocês. Na primeira eleição de Lula, votei em Lula. Na segunda eleição de Lula, na reeleição, votei em Lula. Na eleição de Dilma, votei em Dilma. Na primeira eleição, o que aconteceu? Eu fui estudar e aí eu passei a entender, né? Eu passei a entender qual é a função do Estado de acordo com a palavra de Deus. Eu passei a entender o que esses partidos de esquerda, o que os governos de esquerda defendem. E outra coisa, basta você ver, vai lá, olha, bota para pesquisar aí, vá você mesmo e pesquise. Pesquise o que foi o mensalão, o que foi o petrolão, né? O que aconteceu no governo, a corrupção. Onde o próprio Lula foi condenado em todas as instâncias. E lá no STF também, mas depois eles decidiram desqualificar a comarca onde ele tinha sido acusado e o processo começar tudo de novo. E aí não aconteceu. E aí ele foi inocentado dos crimes? Não, mas uma manobra jurídica e ele está aí solto para concorrer às eleições. Então vamos entender algumas coisas aqui. Aqui eu quero entender, eu quero logo fazer referência aqui uma coisa bem interessante que eu acho bom que a gente fale aqui. Eu acho para reflexão de vocês, para que vocês reflitam, né? Eu quero falar aqui uma coisa para a gente ir entendendo. Eu quero ler aqui um texto que está em Marcos, capítulo 9. Quero ler aqui um texto para a gente refletir. O texto diz assim. Aqui. João chega para Jesus e diz assim: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome. E nós o proibimos, pois ele não nos seguia. Jesus, porém, respondeu: Não proibais. Ninguém há que realize um milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim, né? Pois quem não é contra nós, né, é por nós. Assim, né? Se quem não é contra nós é por nós, assim, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa, né? Aqui nós estamos compreendendo aqui o contexto. Alguém estava atuando ali em nome de Jesus, né? E o texto diz que esse homem expulsava demônio em nome, no caso em nome de Jesus, só que não estava ali no meio deles, né? Porque não seguia eles. Esse homem não seguia, né? E aí Jesus vai dizer assim: não, calma, não proíbam não, deixe ele fazer, porque se alguém realiza milagre no nome dele, esse alguém não vai falar mal dele, né? Aí ele chega nesse versículo aqui: pois quem não é contra nós, logo é por nós, né? O que eu quero trazer aqui desse texto aqui? Eu quero pegar esse versículo aqui. Quem não é contra nós, logo é por nós. Agora eu quero colocar aqui, né, alguns comparativos
para a gente entender se governo de direita hoje, né? Que eles dizem extrema direita, não tem nada de extrema direita. Governo de direita, Bolsonaro, governo de esquerda, Lula. Vamos ver quem é por nós e quem é contra nós, né? Aí logo a gente vai entender. O texto aqui diz que que alguém que fala, que atua em nome de Jesus, né? Não vai falar mal, não vai que possa logo depois falar mal de mim, né? E aí vamos aqui fazer um comparativo. A questão da vida. Vamos para a vida, né? Vamos nos voltar para a vida, né? A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Devemos amar o nosso próximo, não odiar, mas amar, né? E aí vem a questão. Quando eu odeio no sentido, a questão da vida, matar um bebê, né? Matar um bebê que está no ventre da sua mãe. O bebê está lá, né? O bebê tá lá no ventre da sua mãe. Tá no ventre da sua mãe. E eu vou lá e assassino. E aí nós temos dois candidatos, né? Nós temos o de direita e o de esquerda. Bolsonaro ou Lula. Bolsonaro defende, é contra o aborto, né? É a favor de nós ou é contra nós? E Lula é a favor do aborto. Matar a criança. Procure no YouTube aí. Vá fazer a pesquisa de tudo que eu estou dizendo. Vá ver lá o que ele defende. O aborto liberado. Quem quiser abortar, aborta. E é uma das pautas progressistas, né? Meu corpo, minhas regras. Logo que isso quer dizer, se eu quiser abortar, eu posso abortar. Ninguém tem que interferir, que o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Então, é o primeiro ponto. A vida. Nós, cristãos, somos a favor da vida. E eles são a favor da morte, do aborto. Eu quero ler aqui outro texto que vai trazer referência exatamente à função do Estado. A função do Estado, lembra do que eu disse? O Estado onde a esquerda governa. Qual é a intenção? O Estado dominar tudo, você depender do Estado para tudo. Mas qual é a função do Estado que a Bíblia diz que a gente deve seguir? Qual é a função do Estado? O texto vai dizer assim, todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Nós devemos nos submetermos às autoridades, né? Obedecer às autoridades. O texto deixa claro isso. Devemos nos sujeitarmos a ela, né? Por isso, quem recusa sujeitar-se às autoridades opõe-se à ordem de Deus. E o que fazem isso trarão condenação sobre si, né? Então, foram constituídos por Deus. Logo, se eu me recusar a obedecer, a sujeitar, estou me recusando a se sujeitar ao próprio Deus. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Aqui já está a primeira coisa, que é a função do Estado. Observe, quem pratica o bem não deve ter medo do Estado, mas quem pratica o mal deve ter medo do Estado. Por quê? Porque uma das funções do Estado é recompensar as pessoas que praticam o bem e punir as pessoas que praticam o mal. Já tá claro aqui. Aí, não queres temer a autoridade? Faça o bem e receberás louvor dela. Quer dizer, se você praticar o bem, logo as autoridades, o governo não vai lhe prejudicar. Mas se você praticar o mal, logo você vai ser punido por ela, né? Porque ela é serva de Deus, o Estado, para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, o juízo sobre aqueles que praticam o mal. Observe, né? A lei, pois é serva de Deus e agente de punição de ira. Quer dizer, traz a ira, a punição para aqueles que praticam o mal, contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência, porque ela foi constituída por Deus. Por essa razão também pagais impostos, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor.
Então, o texto aqui deixa claro qual é a função do Estado. E outra coisa aqui, vamos aqui contextualizar uma situação aqui. Quando Pedro foi, se essa obediência deve ser cega, né? Quando Pedro ele foi conduzido, preso, né? E aí ameaçaram ele, né? Para que ele não pregasse mais a palavra. E o que foi que eles fizeram? Mais vale obedecer a quem? A Deus do que aos homens. Então, quando o Estado foge da sua função, ele está deixando de cumprir as obrigatoriedades que Deus o constitui. Que é o quê? Qual é aqui no texto? Qual é? Recompensar as pessoas que praticam o bem, né? E punir as pessoas que praticam o mal. Agora, vamos ver aqui o que defende a esquerda. Se a função do Estado é punir as pessoas que praticam mal e recompensar as pessoas que praticam bem, os partidos de direita defendem que o bandido deve ser preso, deve ser condenado, deve pagar pelo que eles cometeram. E os partidos de esquerda, o caso o PT, o que ele defende? Ele defende que os bandidos devem ser soltos. Eles defendem a pedofilia, né? Eles defendem, como é dito aí, roubou só um celularzinho, um bichinho. E aí? E aí? Tá seguindo o que a palavra de Deus diz ou tá indo contra o que a palavra de Deus diz? Recompensar as pessoas que praticam bem e punir as pessoas que praticam mal. Então, esse é um dos pontos. Esse é um dos pontos, né? E aí, o que acontece? Outra coisa que os partidos de esquerda faz. Qual é a intenção deles? A intenção deles é dominar tudo e fazer com que a sociedade não tenha como reagir. E como é que eles fazem isso? E aí vem, daí uma das pautas, né? E a legítima defesa, algumas pessoas dizem, não, mas crente não tem que andar armado. A legítima defesa, ela é uma constituição bíblica, né? Porque não matarás, mas se alguém vem para matar, invada a minha casa. E olha, quem cometia um crime lá no Antigo Testamento, para não ser punido pelo vingador, o que ele fazia? Corria para a cidade do refúgio. Se tivesse fora, a pessoa podia se vingar do crime que aquela pessoa tivesse cometido, né? Então, a legítima defesa, ela é uma questão de preservar a vida. Não matarás, mas quando uma pessoa vai matar, automaticamente eu vou morrer, né? Alguns vão defender que sim, não morra. Não, negativo. A legítima defesa, se a pessoa vem para matar, vem para me matar, eu tenho o direito de me defender, né? Eu não devo matar com o propósito de matar, mas de me defender sim. Então o que eles fazem? Eles pegam e eles colocam lá, né, para desarmar todo mundo, né? Por quê? Porque se a população estiver desarmada, logo o que vai acontecer? Se eles imporem o socialismo de uma forma severa, você não tem como você reagir, porque está todo mundo desarmado. Então eles impõem, eles colocam ali a ditadura do proletariado, né, que é a ideia, o socialismo, que nunca aconteceu, nunca funcionou em lugar nenhum, né, nunca funcionou. Pelo contrário, aonde funcionou, gerou morte. O Che Guevara, que um monte de gente anda com camisa, vestido com camisa, era um assassino. Era um assassino. Mas as pessoas defendem esse tipo de pessoa. Então você precisa entender que, como cristão, você não pode defender isso. Não pode. Outra coisa, a destruição da cultura judaico-cristã, né? O próprio Karl Marx, que é de onde vem essa galera, onde é o pai, é o patriarca desse povo todo aí. Eles defendem, sabe o que eles defendem? Eles defendem exatamente as ideias desse cara, Karl Marx. E Karl Marx dizia que a religião era o ópio do povo, era uma droga, entendeu? Que alienava as pessoas. Então, para eles, a religião aliena. Então, qual é o intuito, qual é o objetivo deles? O objetivo deles é exatamente destruir a cultura judaico-cristã, né? E aí, como é que eles fazem isso? É simples. Como é que eles fazem isso? É dividindo. Então, o que eles fazem? Eles começam as pautas progressistas e aí começa.
rico contra pobre, patrão contra empregado, né? Negro contra branco, né? Tá aí a guerra, né? Racismo, tudo é racismo. Então, negro contra branco, homossexual contra hétero, né? Mulher contra homem. E aí o feminismo tá aí destruindo muitos casamentos e de cristãos. Por quê? Porque as mulheres têm abraçado o feminismo, o empoderamento feminino. Tem abraçado. Então o que que faz? Não respeita mais os seus maridos, não respeitam mais a constituição familiar, onde o homem é o cabeça da família e a mulher, ela é a sua esposa, a sua ajudadora, como é em Gênesis, né? A sua ajudadora, né? E que ela deve ser submissa em tudo ao seu marido e o seu marido deve amar ela como Cristo amou a igreja. Mas o que que acontece? O que que nós estamos vendo hoje de muitos pastores? Passando a mão na cabeça. Não é assim não, que o texto diz. A mulher é assim. A mulher pode isso, aí vai dando brecha, os casamentos dentro das igrejas estão sendo destruídos. Por quê? Porque a igreja está compactuando com essas coisas, a igreja, ela está permitindo que essas coisas adentrem dentro dela, está permitindo que essas coisas fiquem ali, sabe? E aí no combate, né? No combate, porque muitas vezes essa mulher ganha mais que o homem, o dízimo dela é grande, e no combate, né? Mas o que a Bíblia diz é que a mulher deve ser submissa em tudo ao seu marido, e que o marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Então, essas coisas que vem entrando, né? Essas ideias de divisão, né? Quanto mais dividir, melhor para que eles dominem, que vem entrando, que está entrando dentro das igrejas. Então, com isso, com a ideia de destruir a cultura judaico-cristã, o que eles pregam? A ideologia de gênero, né? E aí, quanto mais depravado, melhor. Uma vez, para vocês terem ideia, e eu vou ler aqui um texto, um texto para mostrar que a gente não tem que fazer concessão. A gente está fazendo muita concessão, muitas concessões mesmo. Muitas concessões, não, mas não é assim, é assim ou não é assim. Ou a palavra de Deus, ou a palavra de Deus, ela é verdadeira, ou a gente segue o que o mundo quer seguir. A gente segue o que o mundo quer seguir. Eles querem impor a ideologia de gênero, existe até igreja hoje, as igrejas inclusivas, mas a palavra de Deus aqui em Romanos, no capítulo 1 e no versículo 18, quando diz que a ira de Deus se manifesta, e uma das formas de punição é entregar o homem aos seus próprios pecados, e aqui diz exatamente, por isso, o versículo 20, Deus os entregou, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens da mesma forma, da mesma maneira, abandonaram as relações naturais com a mulher, arderam em desejos sexuais uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Então, é uma forma de punição, a entrega de Deus a essas pessoas, a essa prática do pecado, o lesbianismo, o homossexualismo. E aí, Deus depois, Deus, o apóstolo Paulo vai trazer que por eles haverem rejeitado o conhecimento de Deus, traz uma série de coisas que essas pessoas praticam. E no final, no versículo 32, olha o que ele traz aqui para você que é a igreja. Olha aqui, dos quais, assim por haverem rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável. Essa prática é condenável, produz condenação nas pessoas. Então, produz condenação nas pessoas para fazerem coisas que não convêm. E por isso, por praticarem coisas que não convêm, vão ser condenadas. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que praticam essas coisas, não somente as que fazem, mas os que aprovam e os que as praticam. Então, aqueles que se omitem, né? Aqueles que se omitem. E quando eu voto num partido de esquerda, quando eu estou votando no PT, eu estou dizendo exatamente que eu sou favorável a isso aqui. E você, aqui o texto,
os quais, conhecendo bem o decreto, vocês conhecem o decreto de Deus, né? Que declara digno de mortos que praticam esse tipo de coisa, e não somente as fazem, mas também os que aprovam é digno de morte. Os que fazem e os que aprovam. Então, enquanto o cristianismo defende a cultura judaico-cristã, os valores cristãos, a esquerda defende a ideologia de gênero. A ideologia de gênero. Outra coisa, você tá podendo aí, eu tô podendo gravar esse vídeo aqui e vou colocar no YouTube para ficar disponível para todo mundo ter acesso. Mas eles defendem exatamente a censura. O que isso significa? Regular os meios de comunicação. Viu? Vai perguntar se lá em Cuba as pessoas têm liberdade. Vai perguntar se na Coreia do Norte as pessoas têm liberdade. Vai perguntar se na Venezuela as pessoas têm liberdade. Não tem liberdade, porque a liberdade é exatamente o que eles querem tirar de você. Vão começar a censurar a sua vida. A censura. Enquanto a direita defende a liberdade, todo mundo tem direito, liberdade de expressão. Quando o Bolsonaro se elegeu em 2018, todo mundo ficou dizendo que ele ia caçar homossexuais, que ele ia caçar negro, que ele ia matar isso, que ia fazer isso. Não fez nada. Ao contrário, propagou a liberdade. Pelo contrário, outras instituições ficaram ali procurando fazer com que as pessoas corromper a liberdade das pessoas, mas não a presidência da República. E você pode ir lá e procurar e pesquisar. Pesquisa e vai tirar a sua própria conclusão. Então, os partidos de esquerda defendem a censura. A censura. Enquanto o Bolsonaro defendia o agro, né? Todos os agrônomos, aquelas pessoas que trabalham na agricultura, né? Um agro forte, eles defendem o MST. O que significa? As pessoas invadindo. Enquanto a palavra de Deus é favorável, não roubarás. É um dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Não roubarás. Mas eles defendem, sabe o que eles defendem? Eles defendem que não existe propriedade privada. Logo, ele quer roubar o que você tem. Logo, eles querem soltar aquelas pessoas que cometem crime para continuar cometendo, porque eles não acreditam na punição. Mas a função do Estado, como foi lida aqui em Romanos, é retribuir as pessoas que praticam bem e punir as pessoas que praticam mal. Punir as pessoas que praticam mal. Promover a justiça sobre elas. Então, eles defendem, eles são totalmente contrários a tudo aquilo que nós acreditamos. São favoráveis, como eu disse, são contra as pessoas que trabalham na agricultura, as pessoas que produzem na agricultura o alimento para a gente comer, e são favoráveis ao MST. Para quê? Para invadir a propriedade privada que você tem. Que você tem, a sua propriedade, que a Bíblia diz, não roubarás. É um mandamento. Mas eles querem tirar o que você tem. Quer invadir a sua fazenda. Quer invadir a sua casa. Sua casa não é sua. Sua casa é do Estado. O próprio Estado já vem fazendo isso há muito tempo. IPTU, botando imposto por cima de imposto. Quando der fé, você não tem condição de pagar, porque as suas condições estão deficitárias. O que acontece? Você perde o seu bem. Você perde sua casa. Você perde seu apartamento. Você perde sua chácara, sua fazenda, porque você não conseguiu pagar imposto. Então observe que essas coisas vêm acontecendo. E a gente acaba que estamos sendo conivente com a situação. Então a ideia que eles defendem é exatamente cada vez mais imposto, mais imposto, mais imposto, mais imposto. Você viu a gasolina agora? Você viu a gasolina, o imposto estadual subindo lá para não sei para onde, até que eles foram lá e disse, não, o imposto só pode chegar até aqui, a gasolina baixou. A gasolina baixou porque a ideia deles é oprimir cada vez mais, deixar você cada vez mais pobre, porque quanto mais pobre você tiver, mais você depende de Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Não que eu seja contra, eu acho que o Estado deve trazer uma condição mínima para a vida das pessoas, mas isso não tira as pessoas da situação de pobreza que elas estão. Isso não tira as pessoas não muda a vida das pessoas. Ao contrário, isso oprime a vida das pessoas. Isso faz com que as pessoas fiquem cada vez mais dependentes do Estado, e logo você fica dependente desses políticos. Você fica dependente dessas pessoas para trazer alguma solução para a sua vida que não vão trazer. Porque primeiro a solução da vida para a vida das pessoas é Jesus, e depois terem consciência de como deve ser o Estado. Qual deve ser as obrigatoriedades do Estado, e eu, como cidadão, requerer essa obrigatoriedade do Estado. Requerer. Então, eles defendem exatamente esse tipo de coisa. Eles são totalmente contra, são a favor de cada vez mais haver pagamento de imposto. Eles são contrários
A polícia, que é quem mantém a ordem, e são contra aquelas pessoas que praticam injustiça, que praticam crimes. Eles são favoráveis a a essas pessoas, né, que merecem ir para o sistema judiciário e merecem passar pela ressocialização para mudarem a sua condição, sabendo nós que o pecado corrompeu o homem, a menos que ele aceite Jesus, ele não consegue sair daquela situação, e nós contemplamos isso. Quantos jovens não têm perdido a sua vida em comunidades, quantos jovens não têm morrido, quantos jovens não têm morrido, não tem entrado para um caminho que não é o caminho largo e tem morrido. Quantos? Mas eles incentivam, são favoráveis que as pessoas cada vez mais usem drogas, são favoráveis à liberação das drogas, mas as drogas produzem efeito na vida das pessoas negativo. Vá olhar a Cracolândia, vá perguntar a alguém que tem uma pessoa que é viciada na sua casa, se ela é favorável às drogas. Mas eles são favoráveis às drogas. E eu, como cristão, devo ser favorável àquilo que vai destruir exatamente a pessoa que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu devo ser favorável a destruir o templo de Deus, que são as pessoas. Será que eu tô agindo de forma correta quando eu sigo essa linha de pensamento? É você, cristão. Você. Então, enquanto os partidos o partido de direita aqui nem tem, né? Tem centro, mas não tem partido. Agora que está surgindo, né? De 2018 para cá, mas nós não podemos ainda bater o pé e dizer tem realmente um partido de direita conservador que preserva o conservadorismo. Lembrando que o país, o Brasil, juntando católicos e evangélicos, tem um percentual alto a maior parte da população é cristã. E logo isso, se eu sou cristão, eu sigo a Bíblia. Se eu sigo a Bíblia, eu devo ser conservador. Conservador. Mas ao contrário disso, eles pregam progressismo liberal, né? Cada vez mais várias pautas, é um rio, né? Várias correntes para destruir a ideia do conservadorismo, porque o conservadorismo tem como base a cultura judaico-cristã, e eles querem destruir a cultura judaico-cristã. A intenção deles é destruir, é atacar a igreja, por mais que nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas, logo quando eu me omito, quando eu deixo que essas coisas prossigam, eu estou fazendo o quê? Eu estou produzindo mal para mim mesmo. Eu acabei de citar um monte de coisa aqui que eles defendem. Então, se eu voltar agora, no final do mês, no Lula, eu estou pedindo tudo isso para minha vida. Eu estou pedindo que as pessoas abortem, eu estou mandando matar, né? Eu estou defendendo que as pessoas que cometem crime sejam soltas. Eu estou defendendo as drogas, que as drogas devem ser legalizadas e todo mundo usar droga. Eu estou defendendo a ideologia de gênero, que inclusive o Haddad queria impor na eleição passada para as crianças aprenderem desde pequeno. Vá olhar as escolas, vá olhar as faculdades. Vai olhar, eu faço faculdade, eu estou falando com uma coisa que eu sei. A doutrinação. Vão colocando na sua mente, e você perde o direito, e até mesmo os alunos que se opõem. Vai agora lá na USP, caçaram um bocado de aluno porque não se vacinaram. Né? Mas eles dizem que são favoráveis à liberdade, que a censura quem pratica é a direita. Mas o que foi que fizeram? 200 e poucos alunos, vi hoje de manhã, foram lá, tiraram as notas dele e tiraram as presenças. Por quê? Porque não se vacinaram. Nem pandemia nós estamos vendo mais. Mas você está vendo como é a censura? É desse jeito, é só um lado que fala. Por isso que eu estou gravando. Porque é só um lado que fala. E nós temos que, como cristão, também nos posicionar. Ah, mas cristão não pode falar sobre política. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Na Segunda Guerra Mundial, depois você vai pesquisar. Vá pesquisar. No primeiro momento, na Segunda Guerra Mundial, sabe o que foi que aconteceu? A igreja, ela não fez oposição a Adolf Hitler. No primeiro momento. Depois, quando quis fazer, né? O próprio Karl Barth, um dos grandes teólogos, vai pensar dessa forma. Quando quis fazer, foi tarde. Das pessoas que merecem ser mencionadas, inclusive, esse livro aqui pergunta se ele foi mártir ou não, porque ele armou um plano, o Dietrich Bonhoeffer, ele armou um plano, o tema do livro é exatamente se ele era um mártir ou não, para matar Adolf Hitler. Para matar. E era um teólogo. Mas por quê? A situação já estava no seu extremo. E é interessante que pouco tempo da guerra acabar, eu não sei se foi uma semana, eu não sei, mas pouco tempo ele foi executado. Ele viu
Ele viu o caminho que estavam seguindo, mas boa parte da igreja se fez omissa, né? E aí o que pagaram aí? Quanto que pagaram? Só os judeus, mais de 6 milhões de judeus foram executados pelo nazismo, por Adolf Hitler, né? Então é isso que nós devemos defender. Aqui eu quero falar, né? Outra coisa, né? Por exemplo, quando José foi levado para o Egito, tinha um faraó que era ali uma pessoa boa. Ele levou o resto da família, todo mundo viveu em paz. Quando morreu, veio um tirano. O que foi que aconteceu? Opressão sobre o povo, até que Deus manifestou a mão dele e tirou o povo daquela situação. Mas até então, o que foi que aconteceu? Opressão. Opressão. Olhe, vá pesquisar, tudo que eu estou dizendo aqui, vá pesquisar se está coerente, né? Seja como os bereanos, aquilo que edificar a sua vida, receba, aquilo que não, não. Mas vá pesquisar, vá analisar. Eu não estudei para fazer esse vídeo, então pode ser que eu erre algumas coisas, traga algumas informações aqui que precisam serem completadas. Mas observe, observe. Os países da América Latina, vá nos países da América Latina, meu irmão. Pegue seu celular, e quase todo mundo tem um smartphone. Pega o teu telefone e vá pesquisar agora os países da América Latina de esquerda e vá olhar como é que está a situação dos países. Vá olhar como é que está a situação da Argentina, o valor da moeda lá, a inflação lá, o dinheiro não tem valor nenhum. Vá olhar como é que está, depois que tiraram lá o Donald Trump, todo mundo fazendo confusão para entrar o Joe Biden para o lugar dele. Vê como é que está a situação dos Estados Unidos. Veja como é que está a situação dos Estados Unidos. Observe. Está uma porcaria por causa de Joe Biden. Por causa da ideia de vamos tirar a extrema-direita, que é sempre que eles dizem extrema-direita. Mas quando fala da esquerda, não é extrema-esquerda, é esquerda. Mas quando é direita, é pejorativamente, extrema-direita. Então vá observar. Observe a Nicarágua. Os padres estão saindo de lá, meu irmão. As freiras idosas sendo expulsos. Não puderam nem comemorar o dia da Bíblia agora lá. É isso que você quer para o Brasil? Ou você acha que o Lula não está irado para chegar ao poder? Ou você acha que ele não está irado? Você acha que ele vai fazer o quê? Se ele sabe que a maior parte da população dos votos que o Bolsonaro teve foi de cristão. Tu acha que ele vai fazer o quê quando ele chegar ao poder? Se prepare. Se prepare. E se você for omisso, responda pela sua omissão. Você que é cristão, eu acho que mais de 80% da população é cristã. Católico, evangélico, anglicano, seja o que for. Seja de que vertente. Vá observar, viu? Porque você vai responder por ela. Você, né? Eu sou nordestino, mas eu não voto nele, porque eu abri os olhos na eleição de Dilma contra Aécio. Caso não tenha engano, foi Dilma contra Aécio. Eu abri os olhos, eu fui estudar e eu entendi o que a esquerda defende. Então, você quer que o Brasil se torne uma Nicarágua? Você quer que o Brasil se torne uma Venezuela, onde as pessoas estão morrendo de fome, estão perdendo... Eu ouvi, mas não estou lembrado, mas durante o ano estão perdendo uma certa quantidade de peso por ano as pessoas, porque não tem o que comer. É isso que você quer para o Brasil? Você quer que o Brasil atrase como Cuba? Quantos você viu a situação de Cuba? Nunca saiu. Vá olhar lá, vá visitar lá Cuba. As pessoas, a situação das pessoas. Vá lá visitar. Vai ver os carros de luxo que tem lá. Por quê? Partido Socialista. Vá olhar a situação da Argentina. Olha a situação da Argentina. Como eu falei. Vá observar a situação, como se encontra a Argentina hoje. E aí você vai fazer exatamente essa reflexão. Então você... as pessoas dizem assim, não, a igreja não tem nada a ver com o Estado. Meu irmão, eu tô vendo, é igual, eu sei que ali é perigoso, é um ambiente perigoso. Que se eu passar por ali, eu corro risco de passar por alguma situação, ser roubado, ser morto. Eu sei. Mas aí eu decido mesmo assim ir. O que eu posso esperar? Não sei. Quem vai dizer é você. Reflita sobre isso. Então é esse o caminho. Olhe o que o Brasil vai crescer esse ano. O Brasil vai crescer. A gasolina caiu, né? O preço da gasolina caiu, né? Nós vamos crescer. O Brasil subiu, diminuiu o número de desemprego, né? Diminuiu, né? E logo se diminui, tem mais oportunidade para as pessoas trabalharem. Se o Bolsonaro tivesse fechado, como todo mundo queria, né?
os partidos de esquerda, o progressismo, a mídia, todo mundo de uma forma geral, atacando, toda hora, o tempo todo botando, ele é assim, ele é assado, ele é isso, ele é aquilo, o tempo todo, sendo só mentira, só mentira. Você viu agora aí? Você viu agora as pesquisas? Tem 20%, 30% só. Lula tem não sei quantos. E aí você viu o que aconteceu? Aí vem desculpa. Não sei quantos pontos de erro. E a margem é 2 pontos percentuais para mais e para menos. Não sei quantos pontos de erro. Aí o que é que dizem? Não, foi porque não sei quem, não sei quem dá uma desculpa, fica por isso mesmo. Tá até buscando uma CPI. Mas por quê? É exatamente isso que eu estou dizendo para você. É exatamente. É um conluio. É um conluio. Você imagina quanto que os artistas ganhavam da Lei Rouanet? Milhões. Artista ganhava milhões. Aí eu pergunto, pragmatismamente falando, quando uma pessoa perde aquilo que ganha, hein? Vai ficar contra quem? Fica favorável a quem? É preferível ficar favorável à pior pessoa do mundo. Mas porque vai beneficiar. Vá pesquisar quantos milhões essas emissoras de TV perderam. Do purista furioso. Vá pesquisar quanto quanto de roubalheira as empresas, os bancos, né? Hoje você pode mandar um dinheiro. Quero mandar R$10 aqui para não sei para onde. Manda via Pix. Mas antes tu ia fazer uma transferência bancária, que é o corre o risco de voltar Lula ganhando, viu? Corre o risco de voltar. E outra coisa que eu quero falar aqui. O Supremo Tribunal Federal valida, presta atenção, valida os processos que pode ser favoráveis ou contra os processos que chegarem até ele. Se vá pesquisar que a maioria que está lá foi colocada por Fernando Henrique Cardoso, Dilma, Lula, o excelentíssimo senhor Alexandre de Moraes foi colocado pelo Temer e apenas 2 pelo Bolsonaro. Então observe isso. Observe. Se Lula vai botar mais 2 lá, observe que ele foi inocentado, né? E quem disse foi o Supremo Tribunal Federal que ele não tinha culpa, que a comarca que julgou ali não era comarca para julgar ele. Observe, viu? Depois, você, como a Escritura diz, do que o homem ele deve se queixar, ele queixe-se dos seus próprios pecados. Então, seja vigilante. Depende de você. Se você vai pecar por omissão, se você vai se omitir. Então, o que eles defendem é a destruição da gente como cristão. Eles defendem a destruição da sua família. Há pouco também eu vi, invadiram, mulheres ficando nuas, invadiram a igreja. Invadiram a igreja, um vereador, não sei, mas foi um político, foi lá e invadiu a igreja. Foi inocentado, viu? Cuidado. Porque quando as coisas começarem a vir sobre nós, assim como aconteceu com o nazismo, você não pode reclamar. Então vamos nesse momento, vamos orar, claro, porque nada está fora do controle de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Mas vamos orar, vamos buscar Deus e vamos também fazer a nossa parte. Não seja negligente. Vamos fazer a nossa parte. É a luta de quem defende os princípios que nós acreditamos e no primeiro momento que ele começar a ser contra o que a gente acreditamos, se volta contra ele naturalmente, ou alguém que defende tudo que a gente acredita. É contra tudo que a gente acredita. Então, é a direita contra a esquerda. É a direita contra a esquerda. Então, é o conservadorismo contra o progressismo. É a família e a destruição da família. Nem se comemora mais nas escolas. Eu falo isso porque na creche que a minha filha, o SEMEI que a minha filha estudava, eu fui questionar, porque não, é comemorado o dia da família. Não é mais comemorado o dia das mães, o dia dos pais, não. O dia da família, viu? Porque é uma desconstrução, exatamente a ideia de que comemorar o dia da família, a família pode ser 2 homens e uma criança, 2 mulheres e uma criança. Então é a desconstrução. É a desconstrução, viu? E eles são bem sutis com esse tipo de situação. Então é o que a gente acredita. Nós somos conservadores. Acreditamos em Jesus Cristo como nosso Senhor. E acreditamos em tudo o que a Bíblia diz. Então nós devemos seguir o que ela diz. Se for preciso morrer pelo que a gente acredita, vamos morrer pelo que a gente acredita. Vamos pagar o preço pelo que a gente acredita. Porque senão vamos nos associar com o mundo. E quando a gente ama o mundo, logo Deus nos odeia. Porque se alguém ama o mundo,
esse alguém odeia Deus, né? Não tem como o mundo ele nos odeia. Se o mundo nos ama, então tem alguma coisa errada. Então eu espero que vocês reflitam sobre isso que foi dito e no dia da eleição, nesse segundo turno, faça a sua parte. Mostre esse vídeo para as pessoas que você conhece. Mostre para eles, compartilhe, para que outras pessoas venham serem orientadas e venham a entender o que está em jogo, viu? Que o que está em jogo é a nossa liberdade como cristão, de professar o nosso culto, porque depois não vinha uma emenda lá, né, na liberdade de culto e proíbe até da gente fazer culto no meio da rua, culto ao ar livre, viu? Então, que Deus vos abençoe.